Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 26 de novembro, festa de Cristo Rei. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos meditar na festa de Cristo Rei, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 26 e depois versículo 28. Como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Hoje é o último domingo do ano litúrgico, a festa que coroa o ano inteiro que vivemos. Depois de tantas lutas, tanto sofrimento, essa festa mostra para nós o sentido último do universo, da história universal e da história pessoal. O pecado é vencido, o mal é derrotado para sempre. Fazemos parte do corpo de Cristo, do corpo do vencedor. Somos livres. Jesus reverteu a história. Seu nascimento é realmente um divisor de águas. Seu retorno para o Pai é a nossa esperança. O amor que derramou em nossos corações é a certeza da vitória. A primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar Cristo como primícia, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado, todo poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Para nós hoje, viciados de individualismo e solidão, é difícil entender em que consiste a unidade da humanidade no pensamento de Deus. Mas sem isso, nunca entenderemos o que significa sermos o corpo de Cristo, fazer parte de Cristo biologicamente, na raiz do nosso ser. Deus criou a humanidade como um único corpo, um só corpo. Somos membros uns dos outros, diz a carta aos Efésios. E São Paulo, em Romanos, novamente explica: somos um só corpo em Cristo Jesus, e somos membros uns dos outros. Somos células de um grande corpo, cada célula com sua alma e sua personalidade, mas todas ligadas de forma tão estreita que formam como que um só homem. Por isso, a Bíblia gosta tanto das genealogias, de fazer listas de antepassados, porque vê todos como um só homem. Levi estava ainda no corpo do seu antepassado Adão, quando Melquisedeque foi ao seu encontro. Temos que colocar bem na cabeça a lei da comunhão dos santos e dos pecadores. Quer dizer que não há bem que pare só em quem o faz. Ele vai beneficiar o corpo todo. E não há pecado que fique somente em quem o comete. Ele envenena o corpo todo. Em Adão todos pecamos, diz a Sagrada Escritura. Isso é uma cruel verdade. Por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado atingiu todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Poderíamos usar o humilde exemplo de uma picada de cobra venenosa.
O ponto em que a cobra picou e injetou o veneno mortal foi Adão e Eva, mas as consequências desse veneno se irradiam pelo corpo todo até os nossos dias. Olhe o que diz o Catecismo da Igreja, no número 404. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um homem só. Responde o Catecismo e continua. Ou seja, explicamos nós, cada um está contido em quem o precedia e contém os que vêm. Na verdade, a Bíblia não erra dizendo isso, mas é a nossa cabeça que vê tudo picadinho e não consegue entender o conjunto. É a nossa cabeça que vê tudo dividido e distinto, na idolatria do individualismo desenfreado. Mas será que as coisas são assim? A Trindade não é 3 e 1 no mesmo tempo. Devemos entender que a cegueira do individualismo nos impede até de compreender Deus, não somente o homem. Precisamos nos converter na vida e na mente. Continua o Catecismo, parágrafo 404. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão envolvidos na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana e vai lhe transmitir em um estado decaído. Trata-se de um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, de pais para filhos. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Continua o Catecismo no número 405. Embora seja próprio de cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. O pecado original consiste na privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Apesar do batismo, a luta permanece, mas a vitória é certa para quem se entrega em Deus. Vamos tentar explicar com uma linguagem mais simples. A multidão morreu pela culpa de um só homem, porque todos estávamos contidos em Adão. Mas São Paulo diz: então, como é verdade que Adão nos envenenou, é ainda mais verdade que o Cristo nos salvou. Ele foi capaz de injetar nessa humanidade uma corrente de vida, um poderoso antídoto ao veneno do pecado, uma tal graça que anulou o pecado, consumiu o pecado, limpou toda a mancha. Por um só homem o pecado entrou no mundo. Com maior razão, a graça de Deus e seu dom gratuito se derrama sobre todos os homens, pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Portanto, como pela culpa de um só chegou-se à condenação de todos, assim também chegou-se à justificação para todos os homens pelo ato de justiça de um só, pelo ato da obediência plena de Jesus. Diz a carta aos Romanos:
Assim como pela desobediência de um só homem, a multidão dos homens se tornou pecadora, assim pela obediência de um só homem, a multidão dos homens se tornará justa. Essa é a nova e eterna aliança que nos enche de vida e de alegria. Cristo vivo em nós, o sangue de Deus nas nossas veias, a esperança do céu em nosso coração, a carne dele em nossa carne. Belém significa casa do pão, e em Belém, Jesus iniciou a se tornar pão e alimento da humanidade. Eu sou o pão da vida. O pão que eu vos dou é a minha carne para a vida do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus se substitui ao fruto proibido do paraíso terrestre, se entrega até o fim, se deixa comer para destruir a raiz da cobiça do homem. Como é forte essa palavra! O abraço é feito por duas pessoas. Precisa que uma aperte ao seu coração a outra. Jesus precisa que nós o acolhamos e o apertemos ao nosso coração. Para que a salvação se torne eficaz, devemos nos unir a Jesus com uma livre e amorosa escolha de fé, com o batismo. Essa adesão é o batismo. Tudo o que explicamos até então só pode se realizar no batismo, pelo batismo, pela livre decisão de morrer com Jesus a nós mesmos. O Natal se realiza pelo batismo que recebemos e continuamente reavivamos em nós. Diz São Paulo: ou por acaso ignorais que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados para participar da sua morte? Nós fomos sepultados com ele pelo batismo. E se estamos mortos com Cristo, também temos fé que viveremos com ele. Diz a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 6. O batismo tem o poderoso efeito de nos enxertar no corpo de Cristo, nos integrar no corpo de Cristo, que é a Igreja. Trata-se de um fato real: a morte ao pecado, o perdão e a justificação. Depois que Cristo morreu por nós, não é mais Ele que deve se unir a nós, mas somos nós que devemos nos mergulhar voluntariamente nos sofrimentos dele para nos tornar co-crucificados com Cristo, co-mortos com Cristo, como fala a carta aos Romanos, co-sepultados com Cristo, co-ressuscitados com Cristo, co-vivificados com Cristo, co-elevados ao céu com Cristo, como fala a carta aos Colossenses. Acreditamos que estas explicações nos ajudarão a entender melhor a mensagem desta grande e solene festa. Jesus, Rei do Universo e da História, vitorioso sobre a morte. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios: Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar Cristo como primícia, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado, todo poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Vamos agora parar um pouco, sublinhar e anotar o que mais nos toca nessa leitura
e o que mais entendemos ouvindo o comentário. Vamos dedicar mais um minuto para escolher o nosso propósito, que seja hoje a firme decisão de aceitar Jesus na nossa vida, unir-nos a Jesus de corpo e alma, abraçar Jesus no fundo do nosso ser, renunciando a todo pecado e a todo mal. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse propósito. Pois é preciso que ele reine. Paz e alegria a todos. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Paz e alegria a todos.
Aqui estamos diante de ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do universo, soberano entre as nações. A ti rendemos todo louvor. São incontáveis os teus feitos de amor. Que alegria adorar-te, nosso amado Rei Senhor Jesus. Filho de Deus ressuscitado, que passou pela cruz, recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume, exalando o amor que suave se entrega. Perdemos nossa vida em ti e assim cantaremos pra sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. A ti a honra, a glória e o louvor. Mereces todo o nosso amor. Recebe nossa gratidão. Nossa vida seja adoração. Tu és santo, santo, santo. Recebe o nosso hino de amor. A ti nossa adoração. Senhor, Santo, Santo, Santo.